Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 34, e também o versículo de número 35. Daniel, capítulo de número 2, versículos de número 34 e o versículo de número 35. Está escrito: estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Amém. Eu quero nesta noite, já de início, repreender em nome do Senhor Jesus Cristo tudo quanto foi falado acerca deste momento, negativamente falando. No dia de hoje, há muitos pastores que estão com outras programações, cultos, e outros que ainda se fazem de desinformado com relação a este evento. Infelizmente, ainda existe os demais que dizem que este era um projeto que não daria certo, e eu não vejo nenhum motivo para não dar certo. Essa semana eu tive que consultar o médico e ele atendeu por vídeo, chamada de vídeo. Aí dá certo consultar por vídeo, dá certo fazer reuniões outras, dá certo os casais se desmantelarem, os jovens se prostituírem através deste meio. E quando se fala da obra de Deus, as pessoas dizem não dá certo, ninguém consegue juntar o povo. É diferente de estar presencial e estar assistindo online. E quem não sabe disso? Agora, só que nós pregamos que o nosso Deus, Ele está em todos os lugares. Nós pregamos dizendo que Ele enche o céu, enche a terra. Quantas vezes nós não dizemos ao povo que Ele não é Deus apenas de perto, mas é Deus de longe também. Então, em nome do Senhor Jesus, nós destruímos agora tudo que se levanta contra este projeto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a toda a igreja que está reunida aí no templo, em uma rua, em uma residência, não se sinta menos por estar aí. Você está distante só fisicamente de nós, mas Deus está do seu lado. E o pastor já profetizou que esta é uma noite de restauração, esta é uma noite de despertamento, é uma noite diferente de todas as demais, porque é esta noite
do dia 17 de julho de 2021, que Deus marcou para falar conosco através da sua palavra, de acordo com os meios que são cabíveis neste momento. Com base nisto, nós queremos meditar um pouco, e se você permanecer com a sua Bíblia aberta, lhe ajudará. Eu quero pregar subordinado a este tema: a pedra continuará a crescer. A pedra continuará a crescer. Às vezes nós olhamos para o momento em que temos enfrentado, e quantas pessoas, claro, inimigos do Evangelho, imaginaram que a igreja sucumbiria. Quantas pessoas pensaram que seria o fim. E é verdade que esse momento que estamos atravessando tem servido para peneirar de fato aqueles que são e aqueles que não são. Porque o inimigo conseguiu colocar na cabeça de muita gente que em todo e qualquer lugar do mundo e também do inferno, as pessoas poderão ir e não ter nenhum problema. Mas quando se fala da escola e quando se falam dos templos, as pessoas quiseram colocar barreira para que isto não acontecesse. Mas nós louvamos a Deus porque um povo forte e corajoso que marcha na face da terra não retrocedeu, avançou, e nós estamos vencendo, e todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas única e exclusivamente ao nome do Senhor nosso Deus. E nós temos visto que mesmo em meio a tudo isso, quantas igrejas têm, ao invés de um batismo em águas anualmente, estão fazendo 2, 3 ou mais, significando que a igreja não parou e que a igreja está crescendo. Porque se algumas pessoas que estavam no nosso meio se fingiam ser crente, e de repente, por causa de um momento que atravessamos, eles desistiram da fé, é verdade que muitos outros, este momento foi o momento em que encontraram para se encontrar com Deus e se aproximar, por descobrirem de fato e de verdade que João 16:33 é um texto verdadeiro e se tornou mais real nesses dias, quando Jesus falou: eu aviso antecipadamente para que saibais, somente nele, em Cristo, é que o mundo pode ter paz. Somente nele. E foi o único local onde todos os habitantes da terra, e que tinham esse porto seguro, e que desejaram aceitá-lo em sua vida para esses dias, é que tem se refugiado e vencido até aqui. E ele diz: em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. E as aflições não param, elas continuam, mas nós estamos em Cristo, logo a paz no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Lembrando a todos que a paz que o Senhor oferece não é uma ausência de tribulação e de dificuldade. A paz que Ele oferece é que em meio a todas as dificuldades, problemas e guerras enfrentadas, nós ainda sentimos paz em nosso ser, porque Ele é o príncipe da paz. Baseado nisto, nós queremos dar início à palavra que vamos meditar nesta noite, porque a pedra, ela continuará a crescer. Quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, o capítulo de número 2, a primeira coisa que queremos notar, como primeiro ponto da mensagem, é que Nabucodonosor foi o primeiro rei a dominar todo o mundo da sua época. É digno de nota. Capítulo de número 2, versículo de número 1 está escrito: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos,
e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, a primeira coisa que notamos é que é o primeiro rei a dominar todo o mundo de sua época. Quando nós olhamos o que estamos dizendo, nós conseguimos reafirmar diante do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 27, versículo de número 6 e 7. E também ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo 26 e o versículo de número 7. Esses textos confirmam que todo mundo daquela época estava dado por Deus para que fosse dominado por Nabucodonosor. E foi assim que aconteceu naqueles dias. Os povos, as pessoas, as nações, os animais e tudo que havia com vida no tempo de Nabucodonosor estava sob o seu domínio. Quando nós olhamos para isto, nós começamos a fazer aplicação também da mensagem, porque nós sabemos que nós estamos aqui na terra, mas a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema mundano, ele é controlado na atualidade pelo inimigo das nossas vidas, de forma que nós nos reunirmos nesta noite com esse número de pessoas aqui neste templo é uma alegria. E quando nós olhamos que uma boa parte são jovens, a nossa alegria ainda é multiplicada. E quando nós lembramos que nos 31 campos que estão ligados ao Madelagos, e sabendo que em vários deles tem jovens reunidos com este propósito, aí o nosso coração transborda de alegria, porque sabemos que embora o sistema mundano seja dominado pelo maligno, mas nós sabemos que há um povo diferente na face da terra, que vive para louvor e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. Sabendo então que o inimigo tem o seu domínio no mundo e naqueles que estão no mundo distante de Deus, mas aqueles que só estão aqui no planeta Terra, mas que não entregaram as suas vidas, e como já ouvimos um hino nesta noite dizendo: Senhor, eu não vou dividir a adoração, eu não vou dividir a minha vida, o que eu estou pretendendo é tocar o céu. Então nós sabemos que Deus há de ouvir a vida de todos estes que têm cantado e adorado ao nome do Senhor desta forma. Quando nós olhamos ao texto sagrado, ainda no versículo de número 1 está dizendo que passou-se-lhe o sono. Quando nós olhamos para isto, para a visão que Nabucodonosor tinha lá nas suas recâmaras, lá deitado onde estava o seu leito, ele tem de Deus um sonho, uma visão dada pelo Senhor, e que agora isso lhe traz perturbação. Mas o que chama a nossa atenção é que lhe foi tirado o sono. Nós louvamos a Deus porque isto não acontece apenas uma vez na Bíblia Sagrada. E nós sabemos que o mesmo Deus que tira o sono é aquele mesmo Deus que também, quando deseja falar a alguém, Ele pode dar-lhe o sono. Se você está ouvindo nesta noite a mensagem do Evangelho, e talvez como há muitas pessoas que temos visitado, e as temos encontrado desesperadas por causa do momento em que estamos vivenciando, e muitas delas já dizem: ô pastor, eu não sei quando dormi, eu não sei quando tive uma noite de sono. Eu quero lhe dizer nesta noite que o Deus a quem pregamos nesta noite,
Ele é o Deus que, quando deseja falar a alguém, Ele fala da forma como lhe apraz. E Ele pode, da mesma veemência que tira o sono, também dar-lhe o sono. Eu não sei qual é a situação de você que nos ouve nesta noite, mas se o seu clamor a Deus é pedindo-lhe sono, creia, na mensagem que pregamos nesta noite, Ele é poderoso para lhe fazer dormir em tranquilidade. De forma que você dirá, como disse o salmista, no Salmo de número 3 e o versículo 5, e Salmo de número 4, versículo de número 8, deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Quando nós olhamos para a história bíblica, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 26 e o versículo 12, quando Saul procurava a qualquer custo tirar a vida de Davi, o Senhor, para mostrar que estava com Davi, o Senhor colocou um sono muito pesado. E 1 Samuel 26 e 12 diz que aquele sono vinha do Senhor. E aquele sono não atacou apenas Saul, mas ele também conseguiu chegar em todos os soldados que faziam a segurança de Saul, com o único propósito, para honrar a vida de Davi, seu servo, a quem o Senhor havia levantado, e a Bíblia Sagrada registra de que ele seria melhor do que o próprio Saul, porque Saul pensou que a vida cristã era uma vida apenas de sacrifício. E por causa disto, ele ocupando o lugar que não era dele, pois não era sacerdote, apenas rei. E digo apenas, porque nos dias em que vivemos, as pessoas trocam, porque há uma inversão de valores no mundo, ao ponto de alguém pensar que quem é rei é maior do que quem é sacerdote. E o reinado naqueles dias era uma função social, como também o sacerdócio. Mas o sacerdócio, ele tinha e ainda tem uma ligação com o Deus que fez os céus e a terra. E ainda mais, o profeta lá estava, Samuel, o que muitas pessoas me levam à tristeza na atualidade, quando nós vemos profetas e sacerdotes deixando o altar para que possam se ocupar em lugares de reis, em cargos sociais. Alguns dizem que são bivocacionados, trivocacionados, e assim vão. Mas quando nós olhamos as páginas da Bíblia Sagrada, quando Deus chamava alguém, aqueles que Deus chamava, eles deixavam tudo e passavam a seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Ó jovens que fazem toda uma de Lagos, o meu desejo nesta noite é que Deus, o Senhor, transforme as regiões dos lagos em uma fogueira do Espírito Santo de Deus. E que jovens e mais jovens venham a aparecer, a se levantar, a ficarem de pés, incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que jamais troquem o sacerdócio e o ministério profético por outra qualquer coisa desta vida. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que nos dias de Assuero, em Esté, capítulo de número 6 e o versículo de número 1 também, o Senhor ali tira o sono para beneficiar um dos seus servos. O que acontece também em Daniel, capítulo de número 6 e o versículo de número 18, com Dário, porque Daniel naqueles dias estava na cova dos leões, e ele estava muito preocupado com o servo do Senhor que ali estava, e dele fugiu o sono. Ele ficou em jejum toda aquela noite, porque ele estava pensativo no que estava acontecendo concernente a
Daniel. Então coloque em sua mente Nabucodonosor, o primeiro a reinar sobre todo mundo de sua época. Segundo ponto da mensagem: Deus dá e tira o sono quando Ele quer. Terceiro ponto da mensagem: quando nós olhamos para o capítulo de número 2, e o versículo de número 2 está dizendo: e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores, e diz o texto, e os caldeus. Quando nós olhamos aqui os caldeus, nós entendemos pelo texto que era uma classe de pessoas especiais e inteligentes naqueles dias, para que pudesse dar uma resposta ao rei. Todos são sabedores de que nós estamos falando de um texto do livro do profeta Daniel, onde o rei teve um sonho, e quando ele acorda, ele não sabe que sonho tivera, e muito menos a sua interpretação. E o rei se perturba por isso, porque sonhou e não sabe o que sonhou, e porque também não tinha a interpretação do sonho, que ele mesmo não lembrava, e isso lhe traz perturbação. É o motivo de ele convocar todas estas pessoas, para que pudesse lhe dizer o motivo do sonho e também a sua real interpretação. Amigos e irmãos que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, eu acredito piamente que Deus usa e que Deus fala através de sonhos, sem nenhuma dúvida, até os dias atuais. O que nós não podemos acreditar é que qualquer sonho, revelação ou manifestação, elas não estejam atreladas à Bíblia Sagrada. E como eu estou falando a jovens nesta noite, quando os jovens têm me procurado e dito: ô pastor, Deus me deu um sonho e eu vou casar por esses dias, a nossa pergunta é: com quem? É crente ou não é crente? E a pessoa já começa a dizer: ô pastor, é estudante, é inteligente. E a minha pergunta continua: é crente ou não é crente? E ele diz: ô pastor, está cursando medicina ou direito ou alguma coisa mais. E a minha pergunta continua: é crente ou não é crente? E quando eu vejo as pessoas colocarem muitas características boas, eu já sei da resposta. E a pessoa me diz: pastor, eu tive um sonho. E eu já vou dizendo: irmão, eu não posso acreditar neste sonho, porque a Bíblia Sagrada diz, no segundo aos Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 14, que as trevas não têm comunhão com a luz, que o fiel não tem comunhão com o infiel, que aquele que serve a Deus não tem comunhão com aquele que serve a Satanás, que a luz não tem comunhão com as trevas. Você pode encontrar todas as características boas em alguém que está lá fora para tentar me convencer que é Deus que está lhe mostrando alguém, mas nós pregamos todos os dias por bondade e misericórdia de Deus, e todos os dias nós ouvimos pessoas com diferentes tipos de problemas, e nós sabemos do que estamos falando. Se você tem uma situação que deu certo, nós te apontamos 100, 200 que não deram certo, porque desde a lei de Moisés está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 22 e o versículo de número 10, que o jumento jamais deveria arar com o boi, exatamente por causa do tamanho do boi e do tamanho do jumento, uma haveria de empregar uma maior força. Quando nós fazemos esta ligação com o que disse o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, nós vemos que esses textos estão interligados, e nós sabemos que na igreja, quantas não são as pessoas que hoje sofrem, que hoje choram
e que dizem: ô pastor, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Por quê? Porque fizeram alianças erradas, porque casaram com quem não deveria e entraram em situações complicadas e às vezes baseadas em sonhos. Quantas não são as pessoas que estão em nossa igreja baseadas em falsas profecias, porque isso existe, e as pessoas por às vezes não leem a Bíblia, ou às vezes mesmo lendo-a, não querendo colocá-la em prática, deixaram ser levadas por tais coisas. Mas eu quero dizer que Deus fala através da mensagem, que Deus fala através de visões, que Deus fala através de revelação, fala, que Deus fala através de sonho, fala. A Bíblia Sagrada mostra que pelo menos 34 vezes, 22 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento, fala que Deus se revelou a alguém através de sonho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa ainda mais: no Antigo Testamento, a nota de que aproximadamente 22, porque a Bíblia não estava completa. Já no Novo Testamento, apenas 12, por quê? Porque a Bíblia já estava quase toda completa. Eu sei que Deus ainda continua falando, mas tem gente ainda esperando um sonho para Deus falar com ele ou com ela. E há aqueles que ainda vêm a um culto como este, e embora Deus já esteja falando conosco desde os hinos da harpa cristã, mas tem alguém que acha que alguém só vai falar com ele nesta noite se alguém se dirigir a ele e dizer: assim diz o Senhor. Mas entenda uma coisa: nós estamos pregando o Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus está falando conosco nesta noite, por sua bondade, por sua misericórdia. A Bíblia Sagrada nos mostra, amados irmãos, que este grupo, eles eram especiais, mas eles eram limitados. Observe a limitação do grupo, capítulo de número 2 e o versículo de número 10, olha o que diz: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Observe ainda o versículo 11: porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é como a carne. Amados que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, coloque isto na mente. Jovens que estão aqui e que ouvem a mensagem do Evangelho, saibam que ainda hoje existem essas pessoas. Existem pessoas de vários credos e crenças, existem vários segmentos religiosos, mas todos eles são limitados, como eram os caldeus da época de Daniel. E muitas coisas eles conseguirão dar um paliativo, uma aparente resolução, mas coisas serão criadas e situações haverão de aparecer onde eles não terão como resolver, mas todos eles haverão de entender que a resposta para este mundo e a resposta para os governantes não está com os seres humanos e nem aqui na terra, mas tem alguém que é superior a
todas as coisas, que Ele tem a resposta que o mundo precisa. E é por esse motivo que eu prego a você nesta noite, convicto de que você faz parte da resposta de Deus para esta geração, que nós estamos aqui como parte da resposta de Deus para um mundo carente e desejoso de saber muitas coisas que ainda não conseguiram compreender. Mas isto só será possível se houver jovens que orem. Você sabe da história? Depois que os caldeus deram conta que eles não podiam dizer nada, assim o rei se irou. Ele chamou Arioque e disse: destrua todos os sábios, destruam todos os caldeus, destruam todas as pessoas que poderiam dar a interpretação do sonho e não podem dar a interpretação. Arioque, mais do que depressa, ele saiu no afã de destruir a todos. O que teve uma surpresa foi quando Daniel, ele se coloca diante de Arioque e diga-me pelo menos o motivo pelo qual eu devo morrer. E foi quando ele explicou. O rei havia tido um sonho, não lembrava do sonho, e o que ele estava requerendo era que fosse dado a ele o sonho que havia sonhado e também dada a interpretação. O que Daniel pede mais do que depressa, que lhe dê tempo. Ó jovens que me ouvem nesta noite, igreja do Deus vivo, naqueles dias Daniel teve um tempo, mas eu quero que você lembre e se reporte quando também a mesma circunstância aconteceu na vida de Neemias, no capítulo de número 2, quando o rei pediu-lhe uma resposta. A Bíblia diz que Neemias orou e logo respondeu, dando a entender que Neemias não teve o mesmo tempo que tivera Daniel. Eu quero que você coloque em sua mente há coisas que estão postas para que sejam resolvidas por nós. Algumas delas nós teremos tempo para consultar a Deus, mas outras delas, o tempo que nós estamos tendo é o desta mensagem, que nós estamos sendo advertidos e despertados por Deus, que as situações serão causadas, que a resposta está com Deus dos céus, e quem faz essa ligação com Deus do céu e a terra é você, somos nós que aqui estamos. E é por esse motivo que você não pode perder nada desta mensagem, porque é você que Deus escolheu. Tem gente que diz assim: só perdeu quem não veio. Não, irmão, quem não veio não tem o que perder, porque nem aqui veio. O risco de perder é você e eu que estamos aqui, porque tem gente que veio para uma reunião como essa e está dizendo: que hora vai terminar? Aqui está muito quente, que hora vai terminar? Aqui eu tenho alguns afazeres. Se você não veio aqui só para adorar a Deus, já está tarde, pode ir embora, pode começar a sair, porque todos nós viemos aqui com um propósito, e o propósito é de que Deus fale conosco e se revele a nós nesta noite pela sua palavra. E Ele fará por sua bondade, e Ele fará por sua misericórdia. E aonde quer que esteja alguém reunido, ou até mesmo sozinho em uma sala, em um quarto, ou dentro de um veículo, entenda que Deus fala com você também nesta noite, e Ele está perto de você para lhe revelar mistérios grandiosos da sua palavra e concernente à sua vida espiritual, para o louvor do santo e eterno nome do Senhor nosso Deus.
A Bíblia mostra que Daniel vai para casa, e coisa boa é quando nós temos uma casa, mas não importa se você não tem uma, porque a nossa casa também, a nossa pátria é celestial, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3:21 a seguir. Quando eu olho para o texto sagrado, eu vejo que quando jovens sinceros oram, algo acontece. Eu sei que esse negócio de oração está cada vez mais difícil. Eu lembro-me que nasci em círculo de oração. Claro que você sabe que eu não estou falando literalmente das entranhas da minha mãe, mas eu estou lhe dizendo que eu comecei a pregar em círculo de oração. Lembramos-nos que aos sábados pela tarde, no nosso tempo havia estudos bíblicos. Hoje dizem que é quente demais, não dá para reunir, mas eu fui batizado em uma tarde de sábado muito quente, final de estudo bíblico. Pastor Antônio dos Santos, que hoje está em Carutapera, ministrava o batismo no Espírito Santo, e nós recebemos naquele dia. Eu lembro-me que dias de círculo de oração, de juventude, às vezes a gente não comia, às vezes a gente não bebia, porque a gente ia no propósito dizendo: Deus vai falar conosco, Deus vai nos usar, Deus vai fazer proezas. Nós vivemos em uma geração que infelizmente ela está divorciada da oração. Nós lembramos que os nossos cultos, eles iniciavam com pelo menos 30 minutos de oração. Hoje poucas são as pessoas que dobram o joelho em reverência ao Deus dos céus e da terra. Mas o meu propósito nesta noite é de despertar a igreja de Cristo através da mensagem para a oração. Jovens, nós não queremos que toda a região da Almadelagos, os nossos pastores presidentes, não estejam reclamando que nós só queremos fazer a obra se for pela folia, para uma viagem, se for para se deslocar a algum lugar. Nós queremos que você saia daqui compromissado com a Bíblia e com o Evangelho. E se você quiser se reconciliar esta noite, nós queremos orar por você logo mais. Mas o que nós queremos é ouvir dizer que em toda a região, em todos os campos da Almadelagos, há jovens que oram, que evangelizam, que ajudam os seus pastores e que estão na região dos lagos, mas não estão molhados, estão aí incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia mostra que Daniel vai para casa, e dos versículos 17 a seguir, capítulo 2, 17 a seguir está escrito: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Observe isto. Ei, se você diz que tem amigo ou amiga, mas estes não estão com você no momento da oração, esqueça esta amizade. Há alguns anos eu decidi na minha vida: eu só quero amigos que me aproximem de Cristo, ou que eu possa influenciá-los a aproximarem-se de Cristo. Qualquer amizade que me deixar do jeito que eu estou, ou ainda pior do que isso, me distanciando de Deus, esta amizade eu não quero para a minha vida. Talvez você tenha uma amiga das mentiras, talvez você tenha o amigo das coisas erradas, talvez você tenha uma amizade que aplauda os seus erros e fracassos, mas eu quero lhe convidar
nesta noite, se você não encontrar ninguém da sua idade que lhe aproxime de Deus, procure alguém de mais idade, mas saia daqui nesta noite para procurar a amizade que te aproxime de Deus, porque amizades boas nos levam para perto de Deus, amizades ruins, elas nos distanciam de Deus. Sabendo você que se você sair daqui com este intuito nesta noite, você encontrará dificuldades, encontrará, mas uma coisa é certa: Deus honrará você, Ele abençoará de uma forma extraordinária. A Bíblia Sagrada mostra que quando os jovens oram, porque eles dissiparam os seus amigos, quando os jovens oram, olha o que acontece: Deus dá livramento. Olha para o versículo 18: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Coloque isto na mente. Sabe por que muitos jovens têm fracassado, caído, definhado? É porque eles não estão orando tanto quanto deveriam. E se oram, não estão vigiando como deveriam, pois o relato é repetitivo. Pastor, diga jovem, eu caí, mas caiu por quê? É porque eu estava fraco, pastor. Ezequiel capítulo 7, versículo 13 diz que as nossas iniquidades não fortalecem a nossa alma. Pecado não é vitamina. Jovem, está fraco, procura a escola bíblica dominical. E afinal de contas, eu não sei que hora este culto vai terminar hoje, mas você não está livre da escola bíblica dominical amanhã, pelo amor de Deus, porque alguns já têm me dito: eu vou orar no monte. E eu digo: para que o monte se tem o templo? E eles vão, mas acontece que no domingo de manhã eles não estão na escola bíblica dominical. Jovem que não ora e não vai à escola bíblica dominical é jovem fraco e jovem fadado ao fracasso. Mas aqueles que oram e participam da Bíblia Sagrada são aqueles que Deus dará livramento nesses dias. Letra B, a oração. Nem jovens que oram Deus revela. Olha o versículo de número 19: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel, ele louvou ao Senhor. Observe o versículo de número 22. Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A pergunta que mais nos é feita: o que fazer para pregar o evangelho? Ore. O que fazer para pregar o evangelho? Ore. O que fazer para pregar o evangelho? Ore. E acompanhado da oração, leia a Bíblia. E acompanhado da oração, leia a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos chegaram e disseram: oh Jesus, os discípulos de João, ele ensina a orar, então nos ensina a orar. Os discípulos não perguntaram como pregavam, os discípulos não perguntaram como ensinariam, os discípulos não perguntaram como atrairia as multidões. Eles viram que a vida do Mestre Jesus era uma vida de contínua oração, era uma vida de lamentos em oração na presença de Deus, e eles identificaram. Logo eles disseram: quem ora prega, quem ora canta, quem ora toca, e quem ora também adora.
Tem gente que acha que oração é só para quem prega, mas você já viu o quanto é ruim ouvir alguém cantando quando ele não ora? Parece que o louvor não passa do teto. Você já viu o quanto é ruim alguém tocando quando ele não ora? Parece que o dedilhar não sai deste ambiente. Mas quando alguém que canta ora, quando alguém que toca ora, até os demônios da vida de Saul vai embora. Porque a oração é a diferença. Porque a oração aproxima o homem de Deus e aproxima Deus dos homens. Nós vamos sair daqui desejosos, mas mais do que desejosos, nós vamos voltar a orar em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia para todo sempre ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia mostra que quem ora louva, pois é o que diz no final do versículo 22:19, está dizendo: Daniel, louvor ao Deus dos céus. Versículo de número 23 também diz: e fizeram saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto. Olha o versículo 23: ó Deus de meus pais, eu te louvo e eu celebro. Oh, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então quem ora, Deus livra. Quem ora, a ele é revelado alguma coisa. Quem ora, ele louva a Deus e enaltece o seu santo e bendito nome. O quarto ponto da mensagem: quando nós olhamos, nós vemos um jovem versus a maior autoridade da época. Eu quero que você imagine comigo a responsabilidade que estava naquele dia diante de Daniel. É verdade que no capítulo 2 ele não era tão jovem quanto no capítulo de número 1. Pois no capítulo 1 ele tinha entre 14 e 17 anos. Já no capítulo de número 2, ele já tinha de 30 ou mais anos, aproximadamente até 40. Mas eu quero lhe dizer, se você não desenvolver uma vida com Deus agora, você terá maiores dificuldades de desenvolvê-la depois. Se agora, como disse Paulo, que você é jovem e deve cuidar das coisas de Deus, não o faz, bem mais difícil será fazê-lo depois. Então trate de fazer hoje, trate de fazer agora, porque Deus, ele lhe ajudará. Observe só o versículo de número 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse assim. Ele falou: ó sábios da Babilônia, entrou e disse-lhe: não mates os sábios de Babilônia, introduza-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então aqui você vê a autoridade espiritual de Daniel. Versículo de número 25, olha o que está escrito na letra B. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Escute-me, por favor. É verdade que eles eram 4, mas 4 não poderiam entrar à presença do rei. Portanto, haveria de entrar apenas um. E é por isso que Arioque disse: achei um. O que importa não é quem irá à presença do rei,
O que importa será o resultado final da preservação da vida de todos. Porque tem gente que vive em um egoísmo tão satânico que ele não consegue orar por quem vai fazer. Ele só consegue orar se for por ele fazendo. Mas o que importa na obra não é quem vai fazer. O que importa é o engrandecimento do nome do Senhor, a quem nós servimos. Quem está à frente da Almadelagos, de fato e de direito, é exatamente o pastor Wellington. Mas esse trabalho não é apenas dele. Ele é o que se colocou à frente. Mas a responsabilidade de orar por ele, a responsabilidade de orar por este evento, a responsabilidade de orar pelos jovens da região dos lagos é de cada um de nós. E não importa a idade, porque se você está me ouvindo e é pai, mas os seus filhos podem participar. Se você está ouvindo e não é pai nem é mãe, mas a sua igreja tem jovens, e talvez você um dia já foi. Não importa o que você é e o que você está fazendo. O que importa é que quando esses jovens são abençoados, a igreja é abençoada, a família é abençoada, a escola é abençoada, a cidade é abençoada. Ei, se todos os jovens entenderem isto e começarmos a buscar a presença de Deus, haverá um mover extraordinário no nosso meio, para o louvor do nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra, amados irmãos, letra C, o testemunho ao rei. Porque o problema é que tem jovem que na igreja prega, mas quando chega na escola ele é um crente secreto. E nós estamos nos dias que não dá mais para ser assim. Ou você é ou não é. Ou você sai daqui decidido, ou dentro de poucos dias você não estará mais no nosso meio. Porque não tem quem use de engano e fique na casa do Senhor. É Bíblia Sagrada e é palavra de Deus, e Deus vela por ela para fazê-la cumprir. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2 versículo 28: mas há um Deus nos céus. E o que é isso? É o testemunho que Daniel está dando ao rei, porque nós não devemos nos calar, independentemente da frente de quem nós estejamos. Precisamos ser fiéis a Deus e a sua santa e poderosa palavra, ao qual revela os segredos a ele, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, da tua cama são estas. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu fico vendo a autoridade de Daniel. Eu vejo que ele era eu vejo que ele é um testemunho vivo na presença do rei. Mas mais do que isso, eu vejo a humildade de Daniel. No capítulo 2 e o versículo 30, olha o que está escrito: a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim maior sabedoria do que todos os viventes, para que estas interpretações se fizessem a saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Observe isto. Daniel entende de que ele estava diante daquele momento, mas que ele não era o melhor, ou que aquilo havia sido dado a ele por ele ser mais importante do que os outros. Ei, jovens que estão aqui nesta noite, nós não somos mais importantes do que aqueles que não puderam chegar até aqui. Nós não somos mais importantes do que aqueles que não puderam estar aqui. O que tem acontecido conosco é oportunidade divina
e é graça de Deus para conosco, mas em nada nós somos melhores do que aqueles que não estão aqui. A oportunidade quem dá é Deus, a graça quem dá é Deus, a misericórdia ela vem do Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, nós não devemos nos achar mais importantes ou especiais pelo fato de estarmos aqui, ou por ainda nós sermos elevados aonde Deus nos elevará. Sabe, eu estou pregando aqui para jovens, mas a empolgação do meu coração é como se eu estivesse em uma convenção, porque eu olho os jovens e o meu pedido a Deus não é que você seja um médico, advogado ou um juiz, se bem que nós sabemos que nós precisamos destas autoridades, e se alguém estudando, estude, faça o que for melhor e busque o quanto conhecimento você precisar, mas a empolgação do meu coração é que eu estou pregando para ministros do Senhor. A empolgação que tenho é que eu estou pregando para missionárias futuras, esposas de obreiros. Eu sei que você pode olhar de um lado para outro e dizer: será que não tinha outra coisa para você me desejar? E eu te pergunto: porventura existe algo mais excelente, mais importante e mais alto do que representar o Deus de Daniel dos dias em que vivemos? Porque a nossa visão tem tornado-se tão materialista, porque a nossa visão tem tornado-se tão humana. Alguém diz: mas o obreiro sofre e o médico não sofre. Alguém diz: mas o obreiro sofre e o juiz verdadeiro, você acha que não sofre? Ameaçado de morte e perseguindo. E você diz: ah, mas o obreiro sofre, e você acha que o advogado não sofre? Até porque em todas as classes tem os bons e tem os ruins, assim como tem o pastor verdadeiro, tem aquele que é pilantra, enrolado, tem, mas nas demais áreas também tem, e aqueles errados fazem os certos sofrerem. Mas não se preocupe, você está sendo comissionado para servir um Deus todo-poderoso. Ele cuidará de ti como cuidou de Daniel. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu começo a ver do versículo 29 ao versículo de número 35, o sonho esquecido. Agora imagine a alegria. Você consegue imaginar a face do rei quando ele tem um sonho e não lembra do sonho? E agora ele quer saber o que ele sonhou e a sua interpretação, mas ele não lembra de absolutamente nada. E ele procura tudo e todos e ninguém tem. O único que tinha era um jovem crente, que tinha amigos crentes que estavam em oração. Ei, jovem, o que tem aí para resolvermos? Só um jovem crente que tem amigos crentes, para que o Senhor resolva as situações que tem por resolver. E Deus vai resolver, porque Ele é o mesmo Deus de Daniel. Observe a face do rei, versículos 29 a seguir. Daniel começa a dizer: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. É uma revelação profética, porque todos sabem que o livro de Daniel está dividido em dois momentos. Do capítulo 1 ao 6 é histórico, com exceção do capítulo de número 2, que é profético. E a profecia é tão importante que a profecia do capítulo 7 é uma repetição desta que acontece no capítulo de número 2. E quando nós olhamos para isto, nós estamos vendo a revelação profética descendo através de um sonho a um rei que não era crente,
mas estava a serviço de Deus, pois Deus o chama de meu servo. Escute isso. Foi Jesus quem falou quando as pessoas diziam que todos deveriam calar-se quando eles clamavam a Jesus Cristo. Jesus disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabem, jovens, nós não podemos deixar que a mentira permeie e que ela cresça lá fora, porque nós não nos levantamos para falar a verdade. Movimentos têm surgido para nos copiar, outros movimentos têm surgido para nos ridicularizar. E às vezes eu estou ficando triste, porque muitos de nós, às vezes queremos deixar de ser quem nós somos. Escute isso. Enquanto tem movimentos querendo nos copiar, para ir atrair as pessoas para si, nós estamos nos envergonhando de ser quem nós somos. Às vezes alguém vem para um culto como esse, não chora para não borrar a maquiagem. Às vezes alguém vem para um culto como esse e não pede o batismo no Espírito Santo, porque ele não sabe se vai carregar um banco nas costas ou não, se ele vai pular, gritar, correr ou saltar. Mas tem outras pessoas desejosas de ter isto, que você está envergonhado de receber. E tem gente desejosa. Deixa eu te dizer uma coisa: a minha oração a Deus é que Deus derrame sobre a minha vida a quantidade de poder que eu puder receber e ficar vivo na face da terra. Eu já vi muitos homens pregar o Evangelho. Eu já vi homens cheios do Espírito Santo, como Reinhard Bonk, que há poucos anos falecera, e a CPAD dizia que ele era um dos homens mais usados da face da terra. Eu vi aquele moço pregar no centenário da Assembleia de Deus, e enquanto eu via ele pregar e ministrar a cura e o batismo no Espírito Santo, a minha oração era essa: Deus, abençoa o teu servo hoje, mas me abençoa mais do que ele. Isto não é egoísmo, não é que eu queira aparecer, é porque nos meus dias eu estou vendo gente que está com vergonha de manifestar o poder de Deus na vida. E eu não acho nada mais lindo na face da terra do que um homem ou uma mulher inundado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu estou determinado nesta noite a pregar e a lhe dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus vai alcançar o teu coração. Ele vai alcançar a tua mente. E eu já vou lhe dizer, em nome de Cristo, na autoridade da palavra, pessoas serão renovadas. Pastor Wellington profetizou, eu reafirmo: pessoas serão batizadas ainda esta noite, pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. O culto é online, mas Deus não é online, Ele é presencial. Ele é presencial. Aonde tiver alguém neste momento ligado, sinta o poder de Deus, sinta a presença de Deus, sinta o Espírito de Deus. Receba, receba, receba o poder de Deus na sua vida. Adore a Deus, porque jovem que ora louva. Adore a Ele aonde você estiver. Eu quero dar um pequeno espaço para você adorar. Adore, porque está passando uma pandemia e você está vivo. Adore, porque você adoeceu, mas não morreu, está vivo. Adore, porque embora você tenha perdido entes queridos, mas você está vivo. Adore, 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 porque você pediu vida para fazer mais, e você vai fazer.
fazer, mas para fazer precisa do poder de que lhe falo nesta noite. Mas vai fazer, vai fazer. A oração não era humana, era o Espírito de Deus intercedendo. Vai fazer, vai fazer, vai fazer, mas vai fazer no ímpeto do Espírito de Deus. Adore a Ele, adore a Ele porque Ele é digno. Adore a Ele porque Ele nos tem dado a oportunidade. Adore, adore, adore. Adore. Era este o sonho do rei. Aqueles pensamentos que há de ser depois disto, aquele pois que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Versículo 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, para que ele entendesse os pensamentos do teu coração. Nós podemos orar pelo presidente, isso é obrigação nossa, mas a resposta para o mundo não está com o presidente. Ele foi posto lá só para nos dar um tempo. O que está determinado vai acontecer, irmãos. O que está acontecendo no cenário brasileiro é Deus nos dando tempo. Curiaia Garracé, vai aqui a Bagaçu. Nós estamos tendo tempo, mas a resposta não está no presidente. A resposta está conosco. Quem tem Deus somos nós. Quem tem a palavra somos nós. Quem tem o Espírito somos nós. Somos nós que temos a resposta. Jovem, desperta. Abre os olhos e o ouvido. Abre o coração. Desperta, desperta. Versículo 31. Ó tua rei, estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era algo terrível. 32. A cabeça daquela estátua era cabeça de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre. 33. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Oh glória! A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, o prata, o ouro, os quais se fizeram como uma bragana nas eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez uma grande montanha e encheu a terra.
Eu estou dizendo que a pedra continua a crescer. Não é novidade para ninguém. A revelação de Daniel era esta: a cabeça de ouro, o império babilônico. Jovem, às vezes o inimigo te mostra coisa de ouro, mas é coisa de Babilônia, não interessa a você. É porque o inimigo começa a mostrar as coisas, às vezes de cima para baixo. Nós estamos aqui na base de um edifício, tem prédio aqui em cima, ó. Mas ninguém começou a construir lá de cima, começou a construir daqui de baixo. Alguém teve que ajoelhar para cavar. Alguém teve que descer nas valas para que tivesse este edifício. Visão onde as coisas começam de cima é engano. Jovem, se você acha que ainda não tem sido visto como você acha que deveria ser visto, é porque as coisas de Deus é de baixo para cima, não é de cima para baixo. A visão de ouro era o império babilônico. Nós olhamos que havia também o peito de prata, que todos sabem que é o reino que logo surgiu, Medo-Persa, que já era inferior ao de ouro, porque no mundo é assim, os reinos e as glórias, eles vão diminuindo. Mas neste reino que nós estamos, a glória vai aumentando dia após dia. Se tem algum jovem aqui que já prega o evangelho, não caia na besteira de dizer assim: eu estou com uma boa mensagem, mas eu vou pregar ela hoje não, porque tem pouca gente. Eu só vou pregar aquela mensagem quando o culto estiver lotado. Isso é visão de quem ainda não conhece o Deus a quem servimos. Se Deus te deu a mensagem, prega ela para 1, 2 ou 3. Porque o maior pregador que palmilhou essa terra pregou as maiores mensagens para uma só pessoa, Jesus o Cristo. Ele falou de novo nascimento de uma forma tão profunda para Nicodemos apenas. Ele falou de adoração em espírito e verdade de uma forma profunda para uma mulher samaritana. Você não encontra aulas tão preciosas. Então, se você já prega, quando a mensagem descer, você prega na próxima oportunidade que tiver, porque de onde veio aquela que você já recebeu, tem mais, maiores, mais especiais e mais poderosas. O reino do mundo começa superior e vai definhando. O reino de Deus, você começa no barro e vai subindo até chegar no ouro. Terceiro reino, havia uma parte de bronze na estátua, que era o reino da Grécia. E observe que está decaindo ouro, prata, bronze. E quando nós olhamos o texto sagrado, ele segue e mostra uma parte de ferro e de barro. Além de ser duas pernas, já mostrando a divisão do reino, há também barro e ferro nos pés, que são diferentes e não se unem. E o ferro destrói o barro, mas o barro destruir o ferro é outra história. Então Roma assim apareceu, no propósito de acabar com tudo e com todos. O que nós louvamos a Deus é porque a visão está escrito que era para muitos dias. E que o texto sagrado diz, que chama a nossa atenção, onde nós nos prendemos para tirar o tema da mensagem, que diz o versículo 34: uma pedra foi cortada sem mãos, ou sem auxílio de mãos.
Jesus aparece exatamente quando Roma estava a governar. Sem auxílio de mão, porque não precisou de um homem, de uma mulher, de uma conjunção carnal, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Melhor do que isso, a Bíblia Sagrada está dizendo: ela feriu os pés da estátua de ferro com barro e os esmiuçou. Eu acho lindo essa palavra, esmiuçou. Ela aparece no versículo 34. Ela aparece no versículo 40. Ela aparece no versículo 44. E ela aparece no versículo 45. Você já imaginou uma pedra atacar o pé de uma estátua e esmiuçar o ouro, a prata, o cobre, e o ferro e o barro? Eu estou lhe dizendo, jovem, que não importa o que é oferecido no reino deste mundo para nós, nós temos a pedra que ela não vai parar de crescer, e que ela atinge o pé da estátua e vem esmiuçando Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Eu estou te dizendo que todos os reinos deste mundo são inferiores ao reino em que nós estamos. Porque, como cantamos na abertura deste trabalho, nossa esperança é a sua vinda. O reino dele é sempre eterno. E a revelação que Deus deu ao rei, e que ele não lembrava, mas Daniel lhe mostra, era exatamente mostrando o reino de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pedra feriu, esmiuçou a estátua, mas outras pedras foram se juntando a ela, e ela foi crescendo, e ela encheu toda a terra, e chegou a Paulo Ramos, a região dos lagos. Nós fazemos parte dessa rocha. Salmo 118, versículo 22. A pedra rejeitada pelos edificadores, ela foi posta como pedra de esquina. 1 Coríntios 3:10. Como sábio arquiteto, Paulo disse, colocou um sábio e seguro fundamento. 1 Coríntios 10:4. Todos beberam de uma mesma pedra, e aquela pedra era espiritual, que os seguia. A pedra era Cristo. Atos capítulo 4, versículo de número 11. Foi rejeitada, mas posta como cabeça de esquina. 1 de Pedro 2:4. A pedra que as pessoas já acharam desprezíveis e a colocaram de lado, mas aos olhos de Deus era eleita, pedra forte e formosa. Jovem, se você se une a esta pedra, e a pedra não vai parar de crescer. Se a própria pedra foi desprezada, você não será? Claro que sim. Se a própria pedra foi deixada de lado, você não será? Claro que sim. Agora, só que ele disse em Mateus 16:18: esta é a minha igreja. Você, nós somos a igreja de Cristo. Jovem, eu não sei como você chegou aqui e como os que estão me vendo estão aí. Agora você é a igreja de Cristo. Esta é a minha igreja. Você é a igreja de Cristo. E os portões do inferno não prevalecerão contra você. Qual não foi a surpresa do rei, tendo toda aquela interpretação? E para encerrarmos, nós vemos a gratidão de Daniel. A gratidão do rei a Daniel. Versículo 47. (46) a seguir.
Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a quem? Você já imaginou um rei prostrado aos pés de um moço que era crente? Você já imaginou colocar a sua vida aos pés do Senhor ao ponto de pessoas não adorarem a você, mas ao Deus que está na sua vida? Você não tem vontade de ver alguém lhe abraçar e dizer aqui: esse aqui foi quem me discipulou, esse é o meu pai na fé, foi ele que me ensinou a dar os primeiros passos. Porque esta pedra continua a crescer. Eu quero que você entenda isso. Quantos jovens tem na sua igreja? Quantos jovens tem onde você congrega? Você sabia que na cidade, no bairro onde você habita, tem muitos jovens ainda para ser ganho? Porque a pedra do crack está acabando com muitas vidas, mas a pedra que é Cristo, ela continua restaurando vidas e atraindo vidas para si. O texto sagrado nos diz, amados irmãos, versículo 46, adorou a Daniel e ordenou que ele fizesse oferta de manjares e perfume suave. Versículo 47, respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é o quê? E o Senhor e revelador, pois pudeste revelar este segredo. Versículo 48, então o rei engrandeceu a quem? E lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por... A história se repete. Foi o que aconteceu nos dias de José, é o que está acontecendo nos dias de Daniel, e é o que eu estou acreditando que acontecerá nos nossos dias. Eu creio que Deus tem pessoas específicas para cada lugar. Parece que me foi apresentado como vereador. Honre o nome do Senhor lá. Porque às vezes se dizem que é impossível ocupar o cargo que você ocupa e ser fiel a Deus. Mas isso é mentira. Às vezes se dizem que as pessoas se corrompem onde quer que elas estejam, mas é possível viver uma vida fiel a Deus, porque este moço, ele auxiliou pelo menos 5 reis, e da mesma forma como ele começou, ele encerrou. Às vezes as pessoas separam classes e dizem: essa não serve e essa não serve. E por que tem pastor que não vale nada? Já que trabalha com a Bíblia, com a espiritualidade, com Deus. A maldade está no coração do ser humano. Jovem, eu sei que nos nossos dias está difícil de referenciais, eu entendo isso, eu não sou louco. Mas Deus quer que você seja diferente, que nós sejamos diferentes, e há uma possibilidade de sermos melhores. Se nós não acreditarmos nisso, nós não acreditamos no Evangelho. Porque Jesus, o nosso exemplo, como jovem, morreu porque estava comprometido com a igreja, a sua noiva. E ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, mas daqui a pouco ele vem buscar a sua igreja, e nós subiremos ao encontro do Senhor dos ares. É que o jovem não pode ser fiel. Quem foi o cão que te disse isso? Eu sou jovem, sou casado, mas faz pouco tempo, é só 12 anos, e já fazem pelo menos uns 20 que nós estamos pregando. É verdade que pela pouca idade alguém pode não acreditar, alguém pode desprezar, mas nós estamos pregando que Deus usa jovens. Jovem, se ninguém acreditar em você, eu acredito no Deus que nós servimos e que Ele vai te usar. Que amaiagacé, que amagaçaia. Irmão, eu creio no que prego, porque é o que eu vivo. Eu acredito em uma juventude forte,
cheia do Espírito de Deus. E é por isso que me esmero a pregar este evangelho, porque eu quero que você creia no mesmo que creio. Nesta noite você só sai dessa reunião da mesma forma se quiser, porque Deus quer que você saia melhor. Fique de pé. O texto sagrado diz, versículo 48: o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, o governador de toda a província Babilônia, como também pôs principal governador. Assim como Daniel lembrou dos seus amigos para pedir oração, ele lembra dos seus amigos na hora da honra. Não seja egoísta. Você não tem ideia da quantidade de pastores que hoje estão sofrendo, tristes, deprimidos pelos cantos. Por quê? Ingratidão. Jovem, se o teu pastor te vê como um obreiro, como ministro do louvor, como alguma coisa para ajudar na igreja, honra essa oportunidade que Deus está te dando através do seu líder. Se Deus te levar como ministro do evangelho nesta nação, lembra-te daquele que estendeu a mão sobre a sua cabeça e lhe apresentou ao ministério. Porque Deus faz, mas depende também de pessoas que são postas como autoridade espiritual na nossa vida. Lembra-te da irmã do círculo de oração que te ajudou. Lembra do teu líder de mocidade que chorou contigo. Nunca despreze as pessoas que te ajudarem chegarem a algum lugar na vida espiritual, porque Daniel não esqueceu. No versículo 48, Daniel pediu ao rei que constituíste os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. É verdade que Daniel estava às portas do rei e tinha uma proximidade maior, claro, é óbvio. Mas ele não aceitou ser honrado sozinho, porque ninguém chega só a lugar nenhum. Para você estar aqui, talvez quem te ajudou nem no nosso meio mais esteja. Pode ter partido para a eternidade ou ter voltado ao mundo. Que tal você em busca dele? É o seu primeiro desafio. Vá buscar quem lhe trouxe para Cristo. Não o critique, porque hoje ele está lá. E quem foi disse que nós estamos livres de acontecer o mesmo? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Onde está a primeira pessoa? Venha. Tem alguém que deseja reconciliar-se nesta noite com Deus? A oportunidade é esta, venha. Foi dito aqui que nós estamos em um culto normalmente. Aí onde você está assistindo, você pode achegar-se à frente. Nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Tem alguém se entregando a Cristo? Onde está uma primeira pessoa? Venha. Tem alguém que deseja reconciliar-se com Deus? Venha, esta é a oportunidade. Tem alguém que deseja mais de Deus? A oportunidade é esta. E se tiver vindo alguém, anuncie, levante a mão para que possamos vê-lo. Eu não vou insistir, porque já preguei o que tinha de pregar e sei que esta, como disse Daniel, palavra é fiel e verdadeira. É essa a mensagem. Tem alguém nesta noite? Não tem ninguém? Curve a sua cabeça onde está, Pai eterno. Eu preguei a tua palavra nesta noite, outra vez, a corações contritos, a corações quebrantados, a pessoas que ouviram a tua palavra e sabem que a ouviram. Eu disse-lhes nessa noite que a pedra continuará a crescer. Teve gente que apostou na queda da igreja, no fracasso da igreja, no fechamento da igreja. Mas eu estou dizendo em alto e bom som que a pedra continuará a crescer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que este evento seja marcado
como um ponto inicial na vida de muitos que estão participando do mesmo. Aqueles que já pregavam continuarão a pregar e pregarão mais. Aqueles que não pregavam, ó Deus, acende uma chama no coração deles para que comecem a pregar. Aqueles que haviam desistido de pregar, eu quero te pedir, incendeia hoje algo no coração deles, para que voltem, e voltem com uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Deus, eu estou dizendo desde o princípio dessa mensagem, que nós quebramos toda a ingerência maligna, e que tudo que veio no propósito de destruir, enfraquecer, parar ou diminuir esta obra, está neutralizado, quebrado e arrebentado. Mas eu estou dizendo que em nome do Senhor Jesus, o teu Espírito está agindo na nossa vida e na vida de todos os meus irmãos que estão assistindo online, aonde quer que estejam. Olha para cá um desses jovens. E é verdade que a minha mão não pode alcançar a todos eles, mas a tua mão pode alcançar o coração e a mente de cada um. Espírito de Jesus Cristo, amigo da igreja, põe a tua cabeça, põe a tua mão na cabeça destes jovens, no coração destes jovens. Que haja uma determinação divina para que eles comecem a orar, a buscar a tua face, e que lhes seja revelado os mistérios eternos. Abençoa, Senhor, a juventude da região dos lagos, e que ela venha com uma porção dobrada do teu Espírito, e que haja uma manifestação espiritual no nosso meio. Deus, incendeia esta região dos lagos, de forma que dessa região possa levantar missionários e pregadores para todo esse estado, para toda esta nação e para fora dela, partindo deste movimento para o louvor e a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Ó querido Deus de Israel, olha para todos os pastores que fazem parte desta região, Senhor, fazendo-os prosperar, para que os mesmos tenham a mesma visão para o louvor do teu nome. Abençoa o pastor Wellington, que neste particular é o nosso líder na Almada Lagos. Pedimos pela vida deles e dele, de todos que compõem a mesa diretora deste grande projeto, e pedimos a tua bênção de uma forma toda especial sobre toda essa região e sobre toda a juventude desta localidade. Aviva o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, ó Senhor. Mostra para cada jovem que a partir do momento que damos espaço ao teu Espírito, o Senhor age na nossa vida de uma forma extraordinária. É o que eu te peço nesta hora, é o que eu te agradeço, e eu faço na pessoa bendita do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.